Olá, no ar mais um programa Ideias em Debate. E a entrevistada de hoje é a doutora Márcia Oliveira, que é especialista em Direito do Trabalho, assessora de Relações Sindicais da FEComérciários, a Federação dos Comerciários de São Paulo, e também coordenadora do Departamento Estadual de Participações dos Lucros e Resultados da FEComérciários. E é sobre o PLR que nós vamos conversar hoje. Márcia, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite para falar sobre o tema da participação nos lucros e resultados. Mas explica para a gente o que é o PLR. A participação nos lucros e resultado é um direito constitucional do trabalhador. É um instrumento que visa a integração entre o capital e o trabalho, onde a empresa estabelece algumas metas para o empregado atingir, ele atingindo aquela meta de lucro ou resultado, ele recebe por isso, uma participação por isso. Ele recebe quando? Essa participação vem quando para o funcionário? Essa participação, a empresa ela pode dar uma vez por ano ou a cada semestre. Agora tem a nova lei aí que é uma vez a cada trimestre pode ser dada a participação nos lucros. E quem institui a meta é a empresa? Ela que diz qual é a meta do funcionário? Sim, ela estipula a meta juntamente com o funcionário, né? E algumas vezes juntamente com o sindicato da categoria também. Então o sindicato participa dessa medida de quanto que é a meta? Ele participa não dizendo o que tem que ser, mas sim se é viável, vendo as condições, se está atingível ou não. Porque senão pode correr o risco de ser uma meta muito inatingível e o funcionário nunca conseguir. Isso, pode ser uma meta inatingível e o funcionário não atinge, ele se dedica totalmente, ele se esforça, chega no final do ano, ele pode não receber nada. E há quanto tempo existe o PLR? Quando ele foi criado? O PLR ele está na Constituição desde 1946 e ele veio pelas outras constituições sendo recepcionado. O que acontece é que na Constituição antiga ele vinha como obrigatoriedade. Nessa Constituição de 88 ele vem como direito. E aí esse fato deu algumas correntes a entenderem que esse direito poderia ser facultativo ou não. Então, a Constituição de 88 piorou a situação do trabalhador nesse sentido? Ela deu margem, porque ela pede uma lei, a Constituição ela fala, é direito do trabalhador a participação nos lucros ou resultado, e pede uma lei regulamentadora. E essa lei que regulamentou a participação nos lucros, ela não trouxe nenhum tipo de punição. E por não trazer punição, muitas pessoas, inclusive a classe patronal, entendeu que seria facultativo, porque não há punição. Só que um direito, para ser cumprido, ele não precisa de punição, ele tem que ser cumprido, ele é um direito, ele existe. Né? Aí cabe às entidades sindicais, juntamente com os trabalhadores, para buscar o cumprimento desse direito. Então, deixa eu ver se eu entendi. É um direito do trabalhador, mas se a empresa não quiser entrar nesse programa, ela não é obrigada, porque ela não sofre nenhuma pena. Nós assim, entendemos, o direito existe. Então, se ele existe, ele é obrigatório. Porém, não tem punição se não fizer. Então, por isso que cabe às entidades sindicais a lutar para o cumprimento desse direito, porque ele existe, ele tem que ser. A Constituição Federal, ela fala, é direito do trabalhador a participação nos lucros ou resultado. Ela não fala em momento algum, é facultativo o direito do trabalhador à participação nos lucros ou resultado. Mas ela não diz qual é a punição. Ela pede uma lei regulamentando. E a lei que é inferior à Constituição Federal, ela não dá a punição. Então, por isso que existe a Justiça do Trabalho. Cabe às entidades sindicais, os trabalhadores, buscarem esse direito. E qual é a vantagem para a empresa adotar o programa de lucros e resultados? A empresa, ele é um instrumento excelente de gestão operacional. Então, a empresa ela consegue atingir um resultado maior, um lucro maior, a partir da hora que ela participa, o trabalhador, com o valor desse lucro e desse resultado que ela obteve no exercício. Ela implanta as metas que é necessário para ela dar uma alavancada, o empregado se esforça para atingir essa meta e ela participa ele com uma parte desse lucro, desse resultado. Né? E também a outra vantagem que a empresa tem
ela não tem incidência nenhuma em dando esse valor, né? Então, não incide em 13º, fundo de garantia para o trabalhador, nada. É um valor que a gente fala, é o por fora que você dá por dentro. Na verdade, é o por fora que você dá legalizado. Então, ela tem essa vantagem também. E mesmo com essas vantagens, tem empresa que se recusa a adotar? Sim, tem algumas categorias que tem empresas que se recusam por preconceito, medo, que não, na verdade não existe, é um instrumento excelente para a empresa. Mas às vezes um entendimento diferente, não conhecer o instrumento direito, não saber como ele pode beneficiar, ela fica com um pouco de receio. Achar que às vezes é simplesmente pagar e não ter nada em troca. Não, ela vai pagar se ela tiver o lucro almejado. Então, vale aí uma campanha de esclarecimento, vamos dizer Sim, assim, sim. de educação para as empresas. Sim, né? eu acredito que sim. Acho que falta muito isso para Mais conhecimento desse instrumento. E você percebe se empresas maiores adotam mais a participação dos lucros ou empresas menores? Você percebe que há diferença entre empresas grandes ou pequenas? Hoje as empresas grandes, elas estão adotando bastante a participação nos lucros, porque elas já viram, elas já perceberam que é um excelente instrumento de operacional. Então, ela consegue um resultado e um lucro maior e ela consegue, de repente, um lucro de 100% e ela paga 50% desse lucro para o empregado. Então, as empresas pequenas são mais resistentes. São um pouco mais resistentes por não entender o instrumento. E como uma empresa, um pequeno mercado, uma pequena loja de 1 ou 2 funcionários poderia adotar essa participação dos lucros? Uma empresa pequena, por exemplo, ela pode implantar conforme a necessidade dela, conforme o problema que ela tem. Eu posso citar aqui um exemplo de uma empresa que eu atendi diretamente, pequena, e que ela alegou que ela não ia dar participação nos lucros ou resultado por ser uma empresa pequena. E porque o funcionário dela também não merecia, porque ele jogava, né, a empresa tinha um desperdício de caixas e caixas de bolachas, doces que jogavam fora porque já tinha vencido o produto. E a empresa já tinha pedido para o empregado, para o trabalhador, né, colocar esses produtos na frente para ele ir embora logo, antes de vencer. E o empregado não colocava e esses produtos venciam. Então, o que nós sugerimos? Que ele poderia estabelecer como meta para esse trabalhador, para que ele não deixasse esses produtos, que eles fossem vendidos antes de vencer, colocasse ele na banca, na frente, e o que ele não desperdiçasse de produto, ele repassaria uma parte para esse empregado. Então, vamos supor, ele tinha um prejuízo de R$ 800, que era no caso R$ 800. Se o empregado tomasse esse cuidado, batesse essa meta de não dar prejuízo na questão desses produtos, ele receberia R$ 400, R$ 500 em cima disso. E a empresa ainda também ficava com uma parte maior, disso que ela já contava que era prejuízo mesmo. E a empresa adotou? Adotou e a partir daí ela só foi renovando e melhorando o acordo de participação nos lucros. É a falta do conhecimento mesmo do instrumento. E dentro do universo do comércio, que são vários segmentos, você percebe um segmento que é mais propício, que tem mais vontade de implantar a participação dos lucros e qual é o mais resistente? Então, no caso, o que implanta mais, que já tem essa conquista desde 1995, inclusive antes da lei que regulamentou a participação nos lucros, é a categoria dos bancários. Porque, como a gente fala, por que para os trabalhadores, para os bancários, é um direito, é obrigatório e para as outras categorias não é obrigatório? Por quê? Porque o sindicato, juntamente com os trabalhadores da categoria, foram à luta buscar o cumprimento desse direito existente. E aí não teve como, eles acabaram conquistando o cumprimento do direito, né? Porque ele já existe. E outras categorias, como a dos comerciários, por exemplo, já está buscando lutar, né, para o cumprimento desse direito. Então, e dentro do comércio, né, que a gente tem vários segmentos, né, o supermercado, as lojas, as concessionárias, qual que tem adotado mais? Qual segmento do comércio tem adotado mais a participação dos lucros? O segmento que a gente tem percebido que vem adotando bastante, que vem
se interessando muito é supermercados. Supermercados, eles vêm entendendo bem o instrumento, vêm descobrindo que é uma vantagem para a empresa também, que ela também consegue alavancar trabalhando com esse instrumento e vem adotando bastante. E qual segmento ainda é bastante resistente? O mais resistente que a gente tem hoje, pelo menos na questão do estado de São Paulo, é as concessionárias de veículos. Essa aos pouquinhos vem vindo, mas vem pouco. Então é um trabalho que a FEComerciários, através do presidente Luiz Carlos Mota, vem tentando desenvolver para que haja o cumprimento desse direito também para todos, né? Aos pouquinhos atingir todos, que esse também é o que o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Batá, também vem fazendo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com a doutora Márcia Oliveira falando sobre participação de lucros e resultados. O Mulher Convida 2014 foi o maior evento do mundo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Realizado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo, reuniu milhares de pessoas no Parque do Carmo, em São Paulo. Cabeleireiros, manicures e maquiadores se encarregaram de deixar as mulheres que estiveram no evento ainda mais bonitas. Também havia o espaço da cidadania, com atendimento do Poupa Tempo, Procon, Delegacia da Mulher e muitos outros. Além da grande área de recreação para as crianças, o público pôde curtir os shows da Orquestra Jazz Sinfônica, da Banda Pichote e do grupo Sampa Crio. Meus amigos e amigas, Ideias em Debate. Dia da Mulher. Parque do Carmo, lotado. Mostra para eles, está lotado. Maravilhoso. Nós fizemos aqui porque não se pode mais admitir a violência contra a mulher, a discriminação. Então, o dia 8 de março é o Dia da Mulher, estamos no dia 9, mas todo dia nós temos que estar conscientes que temos que fazer mudanças. Depende de nós. Nós temos que ter amor e não ódio. Temos que ter compreensão, temos que ter respeito. Dessa forma, vai ter o Brasil que queremos, o Brasil dos nossos filhos, que é um sonho hoje, mas que amanhã vai ser traduzido em educação, em saúde, cidadania. Viva o Dia das Mulheres! A mulher é a força da categoria comerciária em 55% dos trabalhadores em nossa base. Mulher Convida, ação de cidadania e apoio. Um laço de amor e ação em prol das mulheres de São Paulo. Voltamos com Ideias em Debate com a doutora Márcia Oliveira. Márcia, e um funcionário que não tem na sua empresa a participação dos lucros e ele gostaria que fosse implantado, qual caminho ele deve seguir? Nós orientamos que esse empregado entre em contato com a entidade sindical, que representa a categoria dele, exponha a situação para a entidade sindical começar a trabalhar também o cumprimento em cima dessa empresa. Porque o que acontece hoje, no caso dos comerciários, a gente tem o presidente Mota, da FEComerciários, ele tem um planejamento, né, de atingir todas as empresas. Mas como isso ainda é um trabalho demorado, demora um pouco, então aquele que de repente já quiser, ele pode tentar entrar em contato com a entidade sindical, passar o nome da empresa, a entidade vai convocar a empresa, vai tentar uma negociação antes de que, né, todo esse trabalho seja feito. Então é o caminho mais rápido, né? A partir do funcionário. Sim, sim. A partir do funcionário, se ele puder, não sozinho, mas ele tiver um grupo, porque a lei fala numa comissão de trabalhadores dentro da empresa. Então, o ideal é que tenha um grupo dentro da empresa que vá até o sindicato, explique, né, que a empresa tem lucro, ela tem resultado, ela pode implantar, eles têm uma ideia de metas que pode alavancar, de repente, o negócio da empresa também, e eles conseguirem um retorno em cima disso.
traz a ideia para o sindicato chama a empresa e tenta uma negociação. E a FEComerciários tem essa ajuda ao trabalhador de montar essa comissão, ela auxilia todo esse processo? Na verdade, a federação ela trabalha com a entidade sindical, ela não trabalha diretamente com o trabalhador. O que o trabalhador pode fazer é procurar o sindicato da cidade dele, com uma comissão, preferencialmente, conforme falado, né, com uma comissão de empregados, expor a ideia, expor que é possível, e a entidade sindical, sim, vai procurar a empresa para tentar fazer um acordo. E a federação, ela dá o respaldo, ela dá a FEComerciários, através do presidente Mota, ele tem uma estrutura para amparar esses sindicatos que precisam de saber como lidar com as empresas, de como conversar com os empregados. Ela tem toda essa assessoria disponível. E você está lançando o livro Participação nos Lucros e Resultados, sua obrigatoriedade. Como surgiu a ideia de escrever esse livro? Então, a ideia do livro foi através do primeiro contato que eu tive com a participação nos lucros e resultado. Quando eu tive esses primeiros contatos, eu via que tinha muitas empresas e muitas pessoas falando que a participação nos lucros ou resultado era facultativo, não era obrigatória. E eu nunca aceitei isso muito bem, porque se é um direito, como é que um direito dado pela nossa lei maior, que é a Constituição Federal, como é que um direito ele pode ser facultativo? A lei, em momento algum, ela fala que é facultativa a participação nos lucros e resultado, e sim que é um direito. Né? Então, eu nunca aceitei muito e comecei a estudar em cima do tema, rebuscar como é que seria isso, né? Se realmente tinha amparo legal essa questão de ser facultativo, ou se tinha amparo legal a questão de ser o direito. E eu fui buscando, fui vendo nos livros, aí nos livros eu também vi que tem uma corrente que fala que ele entende como facultativo, pela lei a lei inferior não aplicar a punição, e eu nunca concordei muito com isso, porque eu falei, um direito é um direito, ele tem que ser cumprido. Não? Aí fui buscando com desembargadores, tribunais, com precedentes normativos, de ver como é que funcionava isso melhor, e aí ver que tinha a necessidade de ter uma posição dos trabalhadores, porque até então o que tem no mercado dos livros falando sobre a participação nos lucros é uma visão mais empresarial, é uma visão não muito do trabalhador. Então eu vi a necessidade de ter algo direcionado para o trabalhador. Então a gente pode dizer que é uma visão pioneira sua. Sim, nesse sentido sim. Não tem muitos livros discutindo sobre essa questão. E ela se torna um instrumento, então, para quando vai se deliberar sobre se é obrigatório ou não, a sua ideia, o seu livro, ele passa a ser um instrumento, né? Sim, porque ele é fundamentado, nada no livro tá porque a Márcia acha que é assim. E sim, está tudo fundamentado, com lei, com a Constituição Federal, com precedentes normativos, com súmulas, né? E é um livro voltado mais para advogados, com uma linguagem mais técnica, ou é um livro mais para as empresas, para o trabalhador? Olha, eu acredito que dê também, eu acho que está numa linguagem acessível. Eu acredito que um ponto ou outro pode ter alguma coisa técnica, mas eu acredito que se o trabalhador lê, ele também consegue e entendeu a ideia. Se tiver alguma dúvida com relação à parte técnica, ele pode procurar, né, um especialista, um advogado, no caso, para explicar um pouco melhor, mas dá para entender a ideia principal. E para as empresas, esse livro também ajudaria eles a entenderem melhor, a eles cederem mais, aceitarem mais a ideia da participação dos lucros? Eu acredito que sim, porque por um lado eu falo da obrigatoriedade, do direito, que ele existe, mas por outro lado eu também falo do benefício que a empresa consegue ter com a instituição desse instrumento, quais são as vantagens para ela, ela implantando metas, sabendo implantar as metas, é um excelente instrumento para ela também, não só para o trabalhador. Então eu acho que está bem dividido, embora eu estou focando a obrigatoriedade, o direito, mas eu estou também colocando o que é bom para a empresa, ela pagando, ela cumprindo esse direito, o lado bom para ela cumprindo esse direito. Entendi.
E você trabalha com participação dos lucros e resultados há quanto tempo? Eu trabalho há 9 anos com a participação nos lucros e E resultados. nesses 9 anos você tem percebido que está aumentando o número de empresas que adotam? Ah, sim, está aumentando bastante. Eu acho que pela própria conscientização da empresa de entender aos pouquinhos, né, que esse instrumento ele é bom para ela também. Então esse número vem aumentando. O trabalho que os comerciários, sindicatos comerciários também faz, de informar, que a federação também faz, de estar informando, que é um direito, porém é um direito que pode ser, a empresa também pode se beneficiar, né, com a implantação desse direito. Então, aos pouquinhos, a luta, né, por algumas categorias, que os comerciários também tá para fazer isso, lutar por cumprimento desse direito, vem aumentando, sim. E você acha que a gente pode chegar a um nível assim de ser uma coisa normal, 100% das empresas adotarem, ser algo que se torne não só comum, mas corriqueiro? Você acha que a gente pode chegar nesse nível? Eu acredito que sim, é esse o objetivo, é esse o trabalho que o presidente Mota, ele, né, juntamente com os sindicatos filiados, ele tenta atingir, né? É um trabalho árduo que vai, né, Devagarzinho. devagar, é um trabalho de formiguinha, inclusive, que eu falo, mas como existe o direito, basta a luta para o cumprimento dele. Como eu cito, por exemplo, eu citei os bancários, eles têm já isso já definido e não tem como escapar. E por que só para eles? Porque para eles é direito e para outra categoria não é direito. É a questão mesmo da busca, de lutar pelo cumprimento dele. E passa só pela conscientização, né? Tanto do trabalhador quanto das empresas. Do mundo. Exatamente. Se tiver esse entendimento, não precisa nem das brigas, né, das lutas. Você é uma forma mais rápida e mais inteligente, eu até acho, né? Mas eu agradeço muito a sua entrevista. Ficou muito claro na sua explicação que é um direito, que o trabalhador tem que ir atrás, que a empresa também tem que procurar o sindicato para implantar, porque é benéfico para ela, né? E eu gostaria de saber aonde as pessoas podem encontrar o seu livro. Ele está à venda nas livrarias? Existem algumas livrarias, mas também tem pelo site, pode ser adquirido pelo site da própria LTR, que é o www.ltr.com.br. Então nós vamos colocar aqui, vocês estão vendo o site onde é possível comprar o livro, Participação nos Lucros e Resultados, sua obrigatoriedade. Márcia, muito obrigada pela sua presença aqui no Ideias em Debate. Quem agradece sou eu por poder estar explicando, expondo aí essa luta dos comerciários para alcançar aí o cumprimento do direito. E eu agradeço você, a sua audiência e até o próximo programa.